Fala galera, como é que tá aí? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aula de Sociologia. Vamos para a aula 2 de Análise e Interpretação dos Sistemas de Tráfego, tá? Então, espero que vocês estejam bem mais uma vez. Prazer revê-los através da tecnologia aí. E qualquer dúvida, por favor, né? Vocês têm o meu e-mail aí da sala, o e-mail de contato da aula de TCC. Pode procurar e a gente vai tentar ajudar vocês aí da melhor forma. Beleza? Então, ó, só pra gente dar uma relembrada aí, a gente vai finalizar hoje, né, a nossa aula de sistema de tráfico de drogas e finalizar esse assunto aí. E vocês podem finalizar ele por completo aí no trabalhinho lá do documentário, né, do texto que a gente leu em sala. Espero que vocês tenham aí uma visão geral aí sobre o tráfico bacana aí para poder discutir, para poder debater aí na vida. Beleza? A gente terminou a aula passada com esses slides com relação aos transportes, né? Eu passei aqui os transportes meio que transportes inusitados do sistema, né, do tráfico que o tráfico usa, né? O drone, né, a catapulta, o coco, a cenoura, donuts, né? E aí no caso o drone, né, eu mostrei peixe, o submarino, e a gente parou justamente aqui, né? Quando a gente ia começar a falar um pouco sobre as facções e os comandos, né, que controlam o crime. Naquele documentário, cara, é fundamental que vocês lembrem, até é muito legal pegar a fala do Gordo, que é o fundador do Comando Vermelho, quando ele fala que o Comando Vermelho nasceu para substituir o Estado, né, no morro e ali, né, onde há, de certa forma, uma carência social, um abandono, né, do governo com a população. Só que a gente, eu acho que aí está o grande mérito, né, é estranho falar mérito, né, mas do PCC. O PCC, que é um comando atual, ele é um comando que ele tem boa parte do seu sistema de controle fora do morro. Então a gente não tem muita visão. Se você pegar a história do PCC, ela não nasceu no morro, né? Você vê lá o Comando Vermelho falando, né? O Comando Vermelho, ele foi criado ali, né? Dentro do abandono do Estado, dentro do morro, para a liberdade da cadeia, né? Para fugir, para controlar ali o tráfico. Mas ele ficou preso ali, o Comando Vermelho. Ele cresceu muito pouco fora do sistema do morro. O PCC é um sistema mais, digamos, técnico. É um sistema mais com muitos funcionários de alto grau de conhecimento, de noção de administração. Tem uma parte no documentário que é falado que eles não têm estrutura e intelectualidade para substituir o Estado. Eles acham que substituir o Estado, na verdade, eles são desorganizados. Sim, mas os sistemas modernos, eles têm esse auxílio, né? Você tem o morro associado a um fora do morro, né? A um sistema que está por trás do sistema, né? Então o PCC hoje ele tem esse mérito ao lado dele. O senhor do PCC não são os caras que estão na cadeia. O senhor do PCC não é o Fernandinho Beiramar ou o Marcola. O senhor do PCC ele controla o PC de longe. Então o PCC ele se internacionalizou, ele se globalizou, ele é ultra tecnológico. A gente vai ver aí depois no final uma visão da Polícia Federal e os próprios líderes, né, do sistema de inteligência de combate ao tráfico no Brasil, eles falam isso. Que o que ajuda muito o tráfico a ter sucesso e dificulta muito a investigação da polícia e da Polícia Federal, no caso, né, da inteligência brasileira, é o fato dos caras terem informações e tecnologias muito superiores, né, ao próprio exército brasileiro, à própria inteligência brasileira, e isso não é construído de baixo para cima, né? Construído ali do morro, como foi o Comando Vermelho, né? Meia dúzia de pessoas ali, né, que estava ali na década de 80. Não, é de cima para baixo. O crime foi organizado por quem já sabe organizar o crime. Isso é forte, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar aí com algumas questões aí com relação ao PCC, né? Só para lembrar aqui, né?
Então, com relação a facções, comandos e PCC de forma geral, tá? Todas as facções, inclusive o PCC, eles têm programas de triagem. Então, o que isso significa? Que eles recebem muitos currículos, tá? Tem muita gente querendo trabalhar para o PCC, querendo trabalhar para essas facções. Essas facções, elas, digamos, elas têm lista de espera. Eles têm um RH, os caras têm uns recursos humanos. Esse programa de triagem significa que eles escolhem quem entra, quem sai no comando. É uma empresa, cara. É muito organizado. O PCC é o grande senhor, né, dessas facções modernas, mas elas têm um nível de organização muito parecido com um sistema legal. Tem até uma frase no texto lá, para quem terminou de ler o texto, né, que eu não consegui em sala, que ele fala assim, né, que o mundo legal se mistura ao mundo ilegal. Né? Ou seja, o mundo legal, ele pega as características dele, a inteligência dele de organização de uma empresa, e ele organiza um mundo ilegal. Que é bagunçado, que é desprovido de um corpo diretivo, de pessoas gabaritadas. Né? Os caras não fazem faculdade de administração, né? De leis, de jurídica. Então, você tem advogado bam, os caras formados na USP, entendeu? Então, assim, é um sistema que mistura o mundo legal e ilegal, e a gente combate o mundo ilegal, né? O ilegal que a gente vê, que é o morro, a quebrada, né? A gente não combate o sistema legal que ilegalmente controla, né? Porque o ilegal é por trás dos bastidores, cara. É o sistema legal controlando o sistema ilegal. Só que a gente fica só aqui. Só que isso aqui também é ilegal, mas a gente não chega aqui no sistema. E esses caras são os que organizam. E é como eu falei, programa de triagem. Os caras são uma empresa, os caras escolhem quem trabalha neles. Os caras têm recursos humanos, selecionam trabalhadores, marcam entrevista. É insano. Né? A grande disputa das facções é pelo domínio das rotas mistas e internacionais. Como eu falei para vocês, a rota caseira, né, no caso, por exemplo, da maconha, é uma rota ainda muito pouco lucrativa, em início ainda, né, de organização, então ela não está totalmente sistematizada ainda. O que dá dinheiro mesmo é a rota internacional, sem a menor dúvida, é o transporte, né, daqui para o milionário lá no Japão. Lembra que a cocaína chega a 80 mil, né, dólares, né, o quilo. Então, a disputa das facções do PCC é pelo domínio das rotas mistas internacionais, então você tem caminhos aí, né, que você tem que disputar, da onde sai, da onde vem. Nós vamos ver no final que o PC já está entrando com luta pela produção. O PCC já está entrando, já está querendo entrar na produção e não só na transição. Se o PCC entra na produção, ele vai ter que entrar fora do Brasil, né? Ele vai ter que se globalizar também. Então se ele já não é globalizado, né? A gente tem pouca informação nesse registro, provavelmente mas não na produção. Ele é globalizado na organização do sistema. Agora, no sistema como um todo, é muita pretensão, hein? Mas tá perto, hein? O PCC ele tem uma batalha muito grande no norte do Brasil, que é justamente aonde entra boa parte da cocaína, né? Na fronteira com a Bolívia, com a Colômbia e com o Peru. Tá? Então, as facções do norte não aceitam o domínio do PCC. Tá? Há uma questão regional, com certeza, né? Há uma questão de São Paulo versus Nordeste, mas deve ter outras questões aí, só a Polícia Federal, e se ela sabe ou não sabe o que está em jogo aí, que, tirando o óbvio, que é poder, que é dinheiro, grana, controle, não sei se tem alguma questão aí, é difícil a gente entender, a gente apontar, porque é algo ainda bem nascente, né? É muito interessante porque com a desestabilização das Farc, a Colômbia, eu falei para vocês no começo dessa aula, ela ficou muito tempo dependente da cocaína, né? E durante este tempo que a Colômbia foi acusada até, né, de compactuar, né, a política com cocaína, até a época do Pablo Escobar, o mundo pegou pesado, os Estados Unidos entra na Colômbia, a Colômbia hoje é uma das grandes parceiras americanas, então teve uma luta contra o tráfico na Colômbia muito grande, e os grupos que
administravam o tráfico, esses cartéis, né, a cartelização, que a gente já discutiu cartelização em filosofia, né, os cartéis, estes grupos, eles desestabilizados, eles abrem espaço para a entrada de onde está estabilizado. Então, quando eu falei que há uma pretensão muito grande do PCC em internacionalizar e se globalizar e entrar em áreas de produção, a Colômbia, e a gente viu aqui, né, a morte do Refat, que eu mostrei para vocês, né, que, né, o ataque, e o Paraguai, né, que a PCC, a gente já sabe hoje que o PCC, junto com o Comando Vermelho, eles disputam a produção do Paraguai, que é a produção da maconha. Com a desestabilização das Farc e a cartelização na Colômbia, a gente pode até ter uma expansão do PCC até no maior centro de produção de cocaína do mundo. Né? Então eles estão de olhinho e torcendo para o governo colombiano combater o tráfico lá, porque lá vem para cá. E aí quem roda é a gente. Aí é o Brasil que fica com a bomba. Né? Que é produção, venda e internacionalização. Essa é a grande questão. Né? A cartelização e as Farc na cocaína colombiana, hoje o PCC e as facções, eles comandam o transporte. Com a desestabilização das Farc e dos cartéis colombianos, você vai controlar o transporte, a produção e a venda. Aí é outra pegada, aí é outro nível, aí envolve coisa. E tadinha, a Colômbia ficou tanto tempo na mão desses caras. E, mano, assistam Narcos, né? Assistam aí a história do Escobar, mostra muito essa questão. O cara derrubou o presidente do avião, cara. Sabe assim, é um nível de crime, de sujeira muito forte, a nível público, puro, a nível de poder político, pesado, né? E o Brasil tá crescendo muito aí nesse ponto. O Brasil hoje tem registrado, hein, no cartório deles, né, como estatuto, comando, programa de triagem, 27 facções com sistema tecnológico de ponta e atualização habitual constante. Os caras se atualizam a cada ano, eles conseguem, né, novas tecnologias, eles conseguem novos padrões e níveis de organização. Então, ao todo no Brasil, conhecida, registrada pela investigação da Polícia Federal, 27 facções, sendo que o PCC é o principal. Tá? Eu vou falar de alguma dessas facções. Eu vou pegar o principal inimigo do PCC no norte, nordeste do Brasil, que é o Sindicato do Crime RN, tá? Que ela foi fundada em 2013, tem como líder, eu não sei, agora vocês me pegaram, porque eu acho que ela não morreu, que é a Dama de Copas, né? Que ela é tipo a chefe da periferia, né? Tipo a Marcola, né, do Sindicato do Crime. E o Sindicato do Crime, ele é o principal rival do... Ele e a Família do Norte, o FDN, né? São as duas facções que comandam, né, o transporte de droga, a internacionalização da droga que vem das fronteiras ali, né, com a Colômbia, Peru e Bolívia. E eles são os principais hoje resistentes ao PCC. O PCC tá querendo, tá lá, né? O PCC tá lá dentro. E quando eu falo dentro é no norte e no nordeste, para tentar desestabilizar essas famílias, né, essas facções que não aceitam o PCC por questões que a gente já falou que são regionais, poder financeiro e outras questões que podem envolver aí assuntos sigilosos, aí, coisas que a gente geralmente não sabe. Tá? O Sindicato do Crime tem como lema, engraçado, né, humildade, paz e liberdade. É o lema dos caras. Os caras controlam o crime e tem como lema paz. É engraçado. Né? É que geralmente essa paz é como o cara falou lá no documentário para vocês. Paz dentro da cadeia, né? E liberdade, né? Eles querem cometer o crime e se manter livres. Né? É muito interessante esses lemas, né? Mas assim, é legal a gente entender a visão cultural disso, essa visão de status, de como esses caras se reconhecem nesses estatutos, né? Olha lá, todos os integrantes da família RN têm a obrigação de seguir a ética acima de tudo. Desculpa, né? Vamos ler a segunda. Ética. Ética do crime, né, no caso. Guerra contra grupos de extermínio e em casos extremos. Né? Então eles só vão usar a guerra para combater grupos de extermínio na cadeia ou em algum caso extremo.
Todos os integrantes têm obrigação a dar contribuição de caixa mensal, rifas, dinheiro, salvo aqueles que se encontram no sistema e que estejam sem condições, vão roubar, né? Dinheiro esse será usado em prol da própria família, na aquisição de drogas, armas, advogados e etc. Olha, advogado, eles vão contratar mesmo, né? Aquisição de drogas e armas. Então os caras pagam dinheiro para montar, né? Fazer um caixa. Todos os integrantes da família RN que se encontram em liberdade e estruturados, que se esqueceram de virar as costas para a família, principalmente com quem está no sistema, serão avaliados pela FINAL, o Tribunal da Facção. A FINAL é tipo o tribunal dele, chama FINAL. Então, se você ganhou dinheiro ali com um crime, saiu fora, abandonou a família e acha que vai ficar por isso mesmo, vai nada. A FINAL vai analisar, a gente vai fazer um tribunal. Ou seja, eles têm um sistema jurídico, eles têm um sistema de ética, eles têm um lema, eles têm um sistema financeiro. Olha, percebam, né? Político, né? Justiça, né? Político econômico, político social. Né? Então eles têm um campo ético, social, um campo econômico, né? Um caixa, e um campo jurídico, um campo legislativo, né? Judiciário, perdão. Um campo judiciário. É organizado, cara, é organizado. FDN, a família do norte, esses caras ficaram famosos com aquelas cortes de cabeça, não sei se vocês lembram, lá em Pedrinhas, depois se vocês quiserem, Google, põe lá, né, presídio de Pedrinhas, foi um massacre muito grande, né, porque as facções brigam entre elas, né, então quando eles estão presos no mesmo, na mesma penitenciária, guerra, é complicado. A FDN é maior do que o Sindicato do Crime, eles têm 200 mil homens cadastrados. Cara, 200 mil funcionários. É muita coisa, cara. É demais. 200 mil funcionários é demais, é demais. É uma rede do McDonald's, velho. Sabe, assim, numa cidade. É muita coisa. Né? E aí a FDN, eles têm artigos, né? Eu peguei alguns aí. Quarto artigo. Os conselhos são formados por 13 pessoas do mais alto grau, que eles definem o que seria isso. Ou seja, aqueles que possuem os conhecimentos acerca de todas as regras citadas no documento. De praxe, os conselhos são compostos pelo presidente, o vice-presidente, o porta-voz e o tesouro. Esse conselho de 13 pessoas são eles que são tipo a final da FDN, que vão fazer os julgamentos, que eles vão definir quem sai, quem entra. Proibição de entrada de membros de outros estados. Então percebam aí a questão geográfica, né? Aquela questão que a disputa com o PCC é uma questão que tem um racismo, né, regional, né? Então só podem membros de estados do norte. Proibição de agressão entre irmãos, amigos, companheiros, se apoderar indevidamente de áreas de irmãos, derramar sangue inocente e derramar sangue de irmão sem consulta ao conselho. É o conselho que define se você pode derramar sangue de algum irmão. E é legal, os caras usam derramar sangue, né? Um termo nobre, né? Um termo medieval, né? Ok? Sangue inocente, não pode matar, né? Nono e 10º. Estarão banidos os grupos que cometerem infrações julgadas como graves e eliminados para infrações ultra graves. Né? Então você pode ser banido do grupo ou eliminado se você fizer uma infração ultra grave. Né? Que tudo isso é julgado pelo conselho. Né? Então eles vão lá julgar o que você fez é grave ou não é. 13 homens, né, da facção definem. E o FDN, eles têm uma aliança com o Comando Vermelho, um pacto de ajuda mútua para justamente evitar a entrada do PCC no norte. O PGC é um dos grupos mais atuais, uma das facções mais atuais que nós temos. Eles estão ali eles são contra o PCC, também é uma questão regional, e eles estão ali na fronteirinha com o Paraguai, né? Eles envolvem a Grande Florianópolis, Itajaí, Chapecó, Joinville, Lages, Blumenau e Criciúma. Tá? Eles têm um lema de crime correto, muito interessante isso, né? Que eles vão chamar de cooptação. Eles convocam trabalhadores, né, pro grupo catarinense numa visão de que o que eles estão fazendo é defender a sociedade, o pobre, o oprimido. Então eles cooptam trabalhadores num lema, literalmente uma tribo urbana, assim, né, de uma gangue, né, de alguém que vai pra rua defender os ideais do povo, né? Eles têm uma visão assim bem tipo também medieval. É interessante, eles têm no código deles, né, eles ficaram famosos pelo código dos 3 Cs, né? Porque eles dizem que quem vacilar, né, no grupo catarinense,
eles vão avaliar em 3 punições, que é caixão, né, morte, cadeia, ou eles entregam os caras para a polícia, ou cadeira de rodas, né, eles cortam as pernas, né, então os 3 Cs ficou famoso na Constituição deles, assim, uma coisa mais engraçada, assim, né, tipo, né, eles punem com esses 3 Cs. Eles têm escravos do crime, né, então há indícios de trabalho escravo dentro do grupo catarinense, eles vendem trabalhadores, eles escravizam pessoas, né, são contra o PCC, e por ser um grupo muito jovem, muito recente, ainda há pouca informação sobre o PGC. É um grupo que está crescendo muito, ele cresce em uma área, em uma região, que é onde é polêmica, é bem problemática. O PCC está atuando, que é a fronteira com o controle da entrada da maconha no Paraguai. O PCC, o grande, né, o grande comando da capital aí, o mais famoso, eles têm um exército, só soldados, de 10 mil homens, 7 mil nos presídios. Desses 10 mil homens, 7 mil são cadastrados no presídio. Então, eles têm no cadastro do PCC o soldado, aquele que é do exército, que é o cara que vai para a guerra, que vai para a luta se for necessário. Eles têm 10 mil homens cadastrados. Desses 10 mil, 7 mil estão na cadeia. Inclusive, é engraçado, ir para a cadeia é um ponto muito importante para você subir o nível no PCC. Inclusive, eles têm membros na cadeia que dão aulas para os novatos. Então, às vezes, você quer entrar no PCC, um bom currículo é ir para uma cadeia onde tem um grupo do PCC que comanda, e lá dentro da cadeia você passou por um teste, né, por um ritual de passagem, por um treinamento. E quando você vai para o programa de triagem, você fala, não, eu já estive preso com José da Silva, né, eu já passei, eu já tenho noção, legal, bacana. Entra pro currículo. Pra você ter noção, tem moleque aí de 14, 15 anos que eles roubam só para ser preso, de propósito. Eles cometem um crime para ser preso, porque ser preso faz parte do currículo. Então, como eu falei, a prisão resolve crime, a gente tem que pensar. Com muito cuidado. Né? O PCC, ele tem, segundo dados também da Polícia Federal, o controle sobre compra e venda, né, de 40 toneladas de cocaína por ano. Se vocês lembrarem o preço da cocaína, né, volta lá. É assustador. Né? É assustador. Né? E nós estamos falando em 40 toneladas ao ano. Né? O que entra de dinheiro pros caras, velho, é pesado. E, obviamente, não fica com o tiozinho que fala que é do PCC, que mora aqui na favela da Mauro, né? Não é, né? 300 milhões de reais por ano é a média do caixa do PCC. Tá? E o PCC agora está com um objetivo de guerra, que é o controle do cinturão. Eles estão indo para as cabeças para controlar o chamado cinturão. Amazonas, Acre, Roraima e Pará. Amazonas, Acre, Roraima e Pará. Olha aqui, ó. Tá? Eu só tenho esse mapa. Mas tudo bem. A região aqui, ó. Tá? Amazonas, Roraima, ó. Peru, Colômbia. É tudo aqui, ó. O Pará ali, ó. Rota. Rota azul. Rota da cocaína e rota da cocaína do Peru. Né? Aqui é o chamado cinturão. Esse cinturão amazonense aqui, ó. Onde tá Bolívia, Peru, sobe pra Bolívia, pontinha da Bolívia, ó. Roraima, né? Bolívia, Peru, Colômbia. Olha ali, ó, os 3 maiores produtores de cocaína do mundo. Né? Esse é o chamado cinturão. É o grande objetivo do PCC, o controle do cinturão. Né? O PCC tem cadastrados 1.343 funcionários legais em 123 municípios do Brasil. Ou seja, os caras têm 1.343 funcionários que trabalham no campo da legalidade. Advogados, arquivistas, administradores, operacional, carregador, intérprete, motorista, chofer, mensageiro. Tudo legal. Cadastrado, recebendo dinheiro via Banco do Brasil, Banco Itaú, dinheiro pago na conta. Polícia não vai atrás porque está dentro da lei. Complicado. Né? E
a final, né, que seria, né, como é que ele chama aqui, o conselho, né? O conselho do PCC, o tribunal do PCC chamado de sintonia, e eles têm um lema, que eles vão julgar você, exceto se for traição, pedofilia, estupro, homossexualismo e caguetagem. Se um desses 5 crimes for pego, é morte na hora, o resto você é julgado. Né? Traição, pedofilia, estupro, caguetagem e homossexualismo é pena de morte. Pô, tinha o mapa do Brasil aí, eu dando a vida lá. Nem lembrei. Olha lá o cinturão Amazonas, né? Acre, Roraima ali. Ali você pode pegar até Rondônia também, né? Como cinturão. Vai do Roraima, Amazônia, Acre, Rondônia, né? E o Pará aqui, ó. Aqui é o cinturão. E o Roraima lá você entra também na pontinha da Colômbia com a Venezuela ali, né? O Amapá também é importante. O Pará, Roraima, Amapá, Pará, entrada do Suriname lá, tá vendo? Também armas, né? Ok? De acordo com a Polícia Federal, para combater o crime, nós temos aí algumas opções. Tecnologia e atualização da Polícia Federal. A Polícia Federal precisa acompanhar as facções em tecnologia e atualização. Não dá para ficar para trás, cara. Cooperação internacional. O crime é globalização, o crime é internacional, então o combate tem que ser internacional. O Brasil, a Polícia Federal Brasileira vai aqui fazer um ataque aqui na Rondônia, aqui é Bolívia, não pode, volta para casa. O cara foge para Bolívia, outra tem que se ligar. Aqui, essas fronteiras, ó, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Suriname, os países, os governos, tem que ser amigo do governo brasileiro, brasileiro amigo dos caras, e montar uma polícia federal única de combate ao crime. A Polícia Federal fala isso, a gente tem que respeitar fronteiras. E o crime, ele tá além das fronteiras. O crime não respeita as fronteiras. O crime ultrapassa as fronteiras, ó, globalização. Só que a gente fica preso nas leis, nas burocracias dos governos. Então, para você poder combater um crime internacional, o combate tem que ser em modelo, né, internacional. Aumentar a proteção às fronteiras e não cortar. Lembra, né, que o Brasil tem 50% a menos do que o necessário para proteger a fronteira. Aqui a gente consegue ver bastante a fronteira, né? Olha quanta fronteira o Brasil tem para proteger. Tá? É complicado, bem complicado. Tá? Tá? Nós precisamos combater corrupção. A gente sabe que no meio do caminho, onde essas rotas passam um produto, tem suborno, né? Você tem pedágios, né? Você tem políticos, você tem polícia, você tem cara do exército que vende arma. Corrupção. Sem corrupção, se as pessoas não aceitarem um a mais, é outra história, mas as pessoas aceitam. Então aqui há muito suborno, há muita corrupção para poder fazer o sistema funcionar. Novas políticas públicas para combater o tráfico. Nós já discutimos isso em sala de aula com aquele texto. Políticas públicas têm que ultrapassar o sistema penitenciário, tem que ultrapassar a visão de pena de morte, de maioridade penal, tem que entrar em campos ligados à mídia, a status, à educação. Então a gente tem que ter um país mais igual, um país mais educado. Combate às armas. Não pode, em hipótese nenhuma, separar o tráfico da droga com o tráfico da arma. A arma está totalmente conectada ao tráfico de drogas. Se a gente não combater as armas, a gente não combate as drogas. Tá? E descriminalizar e legalizar, não as drogas, porque você não pode legalizar drogas que são fatais, né? Mas pegar níveis de drogas e tentar tirar do controle dos caras, né? Através da descriminalização e legalização da droga. A maconha é o grande exemplo, né? O grande, né, exemplo do mundo. E aí a gente vai só terminar a aula. Eu quero trazer para vocês aí países que estão em estágio avançado de descriminalização e legalização da maconha, que é uma das formas, né, mais polêmicas aí de lutar contra o tráfico. Porque você legalizando e descriminalizando a maconha, você praticamente você tira a produção e a venda da maconha da mão das facções, da mão dos cartéis, né? O cara não vai, eu não vou precisar mais ir lá no Paraguai, né? Só vai poder produzir a maconha aqui, né, no interior de São Paulo e vender no Pão de Açúcar, sei lá, forma de falar, claro, né? Mas assim, você vai tirar o tráfico do sistema. É uma forma de eliminar, tirar poder do tráfico
financeiro e, obviamente, né, um poder de morte, de destruição, de violência, crime, suborno. Você arranca aí um pedaço importante do tráfico, não da cocaína, mas pelo menos da maconha. Canadá, Estados Unidos, não é os Estados Unidos inteiro, mas estados dos Estados Unidos. A Itália, o Uruguai, a Alemanha, Chile, a Austrália, México, Espanha, Holanda. A Holanda é o primeiro, né? Ela ficou muito famosa. República Tcheca, Reino Unido, França, Argentina e Portugal são países em estágio avançado de descriminalização e legalização da maconha. E o estágio mais avançado que a gente tem aí mesmo é a Holanda. A Holanda é um país que está no nível da legalização já bem há um bom tempo. O Uruguai e Portugal são outros dois países que estão ali bem perto. Canadá, Austrália também estão em níveis mais avançados. Outros países já estão, né, se desenvolvendo nesse sentido. O que seria estar em nível avançado ou não de descriminalização e legalização da droga? A gente tem que tomar cuidado, porque todos esses países que eu citei, eles entendem a legalização da droga como um processo. Então, por exemplo, eu vejo muita gente, vamos na marcha lá da maconha, legaliza, legaliza. Animal, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Vamos conversar. Que país que legalizou a droga sem descriminalizar antes? Não dá, cara. Não se legaliza a droga agora. Tem que descriminalizar primeiro. É um processo. A legalização seria o último passo. O passo definitivo. Descriminalizar é todo um sistema, uma coisa que demora. Os países estão indo em campos de descriminalização. Eles estão trabalhando com essa visão. O que é descriminalizar a droga? É arrancar da esfera jurídica para a esfera sanitária. Então, basicamente, eu não vou mais... a visão dos caras é: usar droga não é crime. E olha a palavra que eu falei, usar droga. Eu vou atacar o usuário. Eu não vou atacar o produtor. Eu não vou lutar contra o traficante, eu vou lutar contra o cara que compra. Esse cara que compra vai deixar de comprar. Eu vou fragilizar o sistema no consumidor. Olha a palavra que eu coloquei aí, educação e sistema de saúde. Então você vai tratar o cara que compra droga como um cara mal educado e um cara doente. Essa é a visão. Então o cara tá usando droga, ele não é um criminoso. Ele vai ser internado, dependendo do nível, obviamente, num sistema de desintoxicação. E lá ele vai ter palestra, curso, ele vai ser obrigado a fazer parte de um grupo de atendimento, né, em público, individual, um psicólogo, ele vai ter que passar por todo um sistema de tratamento, que é um tratamento educacional, psicológico e principalmente sanitário, da saúde, da desintoxicação do corpo dele, porque a maconha vicia e ponto final. Né? Porque ela ataca neurônio, né? Ela tem todo a cannabis, né? O THC, são elementos que exercem dependência, ponto. Né? Então, vai ter que fazer um tratamento. Para você descriminalizar a droga, você tem que ter um sistema de educação, um sistema sanitário muito avançado. Você tem que ter um sistema de saúde e um sistema de fiscalização, você tem que ter uma esfera política pública muito avançada. Então tem que começar a fazer isso agora. Né? Se você quiser pensar em legalizar a droga, você vai ter que começar já a pensar nesse sistema. Um sistema de combate ao consumidor. Então educar, você evitar que o cara vá para a droga. Né, através da educação, de uma boa forma de vida. Você vai dar uma condição de vida que o cara não vá buscar, né, refúgio na droga. E se por acaso ele fizer isso, ele vai ser tratado como um dependente químico e não como um criminoso. É retirar da esfera jurídica e entregar para a esfera sanitária. E aí depois que você der esse primeiro golpe no sistema do tráfico, que é um golpe onde você está reduzindo o número de consumidores, você vai dar o golpe final, que agora você vai para a esfera econômica e para a esfera política. Aí você legaliza. Porque também não adianta você legalizar com uma população que pode superlotar hospitais psiquiátricos, hospitais psicológicos, cometer crime, né, ou simplesmente, né, se intoxicar. Uma droga, a gente sabe, é caminho para outra, e aí você vai embora, e aí você tem pessoas que morrem de overdose, né? Então você vai ter que ter, não adianta, né, você só legalizar sem preparar a população para isso. Com um número reduzido de consumidor, com um sistema de saúde, um sistema educacional que pode tratar o cara que desvia, esse cara que vai se desviar, e vai acontecer isso, você ataca o sistema político-econômico. Aí vem a esfera
da legalização. A legalização da droga significa a autorização pública para que empresários, o ramo da economia, produza e veicule maconha, contratando funcionário, pagando imposto, produzindo, tendo testes de qualidade. Eles vão construir o que na Europa, né, eles chamam de coffee shops, né, que são os lugares onde você pode usar a maconha e as suas variedades, pagando por aquilo, pagando imposto, comprando por aquilo, registrado em cartão. O cara que passar dos limites está atendido em um sistema de saúde que é capaz de atendê-lo. E você tem todo um sistema de educação que trabalha para que evite que você se torne um dependente químico. Né? Então, esse é o sistema, essa é a esfera que, de acordo com a Polícia Federal, é também uma forma de combater o crime. Né? Você retirar, pelo menos, a maconha, né, do campo do tráfico. Você enfraquecer o tráfico através da legalização da droga, que precisa da descriminalização antes, que é o ataque ao consumidor. Tudo bem, pessoal? Espero que com tudo isso a gente possa ter tido aí uma boa experiência sobre o crime. Lembra que a minha primeira mensagem para vocês foi entender o crime. Lembra que sociologia não resolve problema nenhum. Nós estamos tentando observar as coisas com outros olhos. Um olhar que não seja aquele olhar alienativo, né, lá do Durkheim, de você simplesmente reproduzir as coerções sociais. Né? A gente transgredir, a gente entender as relações sociais e tentar lutar para que isso melhore através da educação, da ciência, do conhecimento. Né? Então, eu espero aí que essas aulas de criminalidade possam ter aberto um pouco aí a visão de vocês para a gente entender um pouco como o sistema funciona. E não esqueçam, o sistema do tráfico funciona não só com o produtor, com o vendedor, com o PCC. Funciona com você, consumidor. Você é o grande elo entre a produção e o transporte, porque você termina o ciclo, você consome. E esse dinheiro, que é o dinheiro pago na droga, é o mesmo dinheiro que vai manter o sistema funcionando. Então, é uma baita de uma hipocrisia você ser contra o tráfico de drogas consumindo droga, porque você alimenta o mesmo sistema que você é contra. Então tem que tomar muito cuidado, e a gente hoje que é jovem, que o mundo é um mundo cheio de oportunidades erradas e certas, né? A gente está falando aqui das oportunidades erradas. Mantenha aí a sua estrutura, a sua sanidade psicológica e intelectual para entender as coisas como elas funcionam. Nós, como consumidores, quando eu falo nós, não falo o povo, não eu ou você, somos também responsáveis pelo sistema do tráfico quando a gente ajuda esse sistema consumindo e comprando e alimentando o sistema. Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida, mandem a mensagem para mim no Pelemoca. Espero que vocês continuem aí bem, tá? Tranquilo? E aí eu espero revê-los o mais breve possível. Forte abraço, até a próxima. Valeu!